Bom dia. Bom dia. Puxa, bons dias. Estamos bem? Diminuiu. Tem gente que não tem fé, hein? Estamos aqui novamente em Colatina, a convite dos companheiros da Casa Espírita, e agradecemos essa oportunidade, agradecemos este envolvimento. Que cada um de nós, nesta possibilidade, possa contribuir com a paz, pois a paz está em nossas mãos, basta uma atitude de boa vontade. E quando conquistamos, quando externamos a paz, imediatamente nesse processo de envolvimento, ganhamos do Criador a felicidade e assim ficamos bem. Que possamos promover a paz. Quando nós perguntamos se estamos todos bem, é porque nós conhecemos com a doutrina espírita a certeza de que tudo é possível e tudo está ao alcance de nossas mãos. Estar bem não significa estar sem problemas. Nós podemos estar desempregados, enfermos, abandonados, sofrendo de causas afetivas amorosas, descompensados. Mas mesmo assim, temos a grande oportunidade de buscarmos a lucidez. Moramos num planeta de provas e expiações, aonde o mal predomina sobre o bem. Caminhamos para um novo ciclo de regeneração, aonde o bem deverá reinar, predominar sobre o mal. Mas ainda estamos com os pés, com a alma totalmente envolvida na psicosfera, aonde o mal predomina sobre o bem. Então esses desencontros que temos na vida são perfeitamente normais. Cabe a cada um de nós pulsar de forma natural, através do seu processo de lucidez, observar a sua dificuldade, o seu problema imediato e procurar a melhor forma de resolver. Nós nascemos, nós fomos criados para o desenvolvimento constante. Nós nascemos a trabalho, para estudos, não nascemos a passeio. O nosso espírito, a nossa alma é eterna, o nosso espírito é eterno, temporariamente ocupa corpos. Esse corpo, essa condição mais densa, mas é por breves instantes, pois a vida nesse corpo terá de cessar. E os nossos estudos, e os nossos aprendizados, e os nossos relacionamentos continuarão se dando de forma normal, independente dessa vida física, independente dessa vida densa ter ou não cessado. Tudo que temos nesse instante é um problema, é uma dificuldade. E é chegado o momento de um pouco de lucidez, de maturidade espiritual, dizer a esse problema, a essa dificuldade: o que eu faço com você? Você é a chave da minha liberdade. Pois a partir do momento em que eu vivenciar bem aquele problema e ultrapassá-lo, eu ganho uma liberdade. E vou para outro, e assim sucessivamente, nessa escala evolutiva, até a angelitude. Mateus, versículo 9, item 6. Assim que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ele está dizendo que eu tenho, Ele está dizendo que nós temos, Ele está dizendo que nós, do plano espiritual, temos a possibilidade real de desenvolvermos a nossa própria luz. Mateus está dizendo que nós todos, temos a possibilidade do desenvolvimento constante. Mas para isso se faz necessário que eu haja com lucidez
com maturidade e faça um movimento em busca deste ideal. Lembrando sempre que todas as minhas obras, positivas, negativas, ficarão armazenadas em mim, independente do corpo que agora eu habito. No corpo denso, isso ficará no meu consciente e no meu inconsciente. Assim que eu voltar ao plano menos denso, à erraticidade, eu levarei esse patrimônio de aprendizado, eu levarei esse patrimônio comigo, na minha futura, na minha próxima reencarnação, trarei novamente para um novo corpo físico toda essa gama de aprendizados que eu tive aqui, somado com os aprendizados e as experiências que eu tive ontem, em meu pretérito reencarnatório. Então, obrigatoriamente, estamos plantando todas as coisas. Obrigatoriamente, o ócio não existe, pois mesmo que eu queira permanecer no ócio, isso me trará consequências de alguma forma e eu terei de vencer isso. Cada um de nós é um espírito andarilho do tempo e cada um de nós terá de viver conosco mesmo para sempre, para todo sempre. Talvez nós não venhamos a conviver com aquelas pessoas que nesse momento estão nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, mães, pais, etc, etc, etc. Mas nós teremos que conviver conosco o tempo todo. Então a vida é minha, então a vida é nossa. Nós é que teremos que dar conta. O professor Raul Teixeira, que passa por uma enfermidade, nos conta a seguinte história. No dia 22 de junho de 1922, Niterói, na cidade do Rio de Janeiro, se preparava para um cortejo fúnebre. Todas as pessoas de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, em 1922, nesse dia 22 de junho, se preparavam para acompanhar o cortejo fúnebre. O cortejo fúnebre da pessoa que tinha desencarnado um dia anterior, ou seja, no dia 21 de junho de 1922. Essa pessoa era residente na rua Visconde de Itaboraí, no centro de Niterói, e essa pessoa era uma pessoa notável, era uma pessoa singela. Acaba de desencarnar com 86 anos de idade, Dr. March. Sua vida, a vida de Dr. March, Guilherme March, foi caminho de bênçãos. Ele fez da sua vida a possibilidade real de brilhar a sua luz. Na sua trajetória, ele, filho de inglês George March e da afro-brasileira Inácia March, ele faz de sua vida um verdadeiro caminho de luz. Em 1854, ele vai para a capital do Império, Rio de Janeiro, estudar medicina. Em 1859, ele se forma em medicina. Mais tarde, ele passa a dedicar a sua vida não mais à homeopatia, mas à homeopatia. Ele conhece os primeiros passos da homeopatia durante o período em que era aluno na capital do Império, pois ele passa a experimentar, através das dificuldades, ainda jovem, das lutas da vida. Ele passa a morar numa pensão no centro do Rio de Janeiro, e na pensão que ele mora, no centro do Rio de Janeiro, ele acaba contraindo uma doença chamada varíola. E essa doença, também conhecida popularmente como bexiga, deixa consequências enormes. E essa enfermidade faz com que a saúde pública do Rio de Janeiro recolha as pessoas que passam pela bexiga, pela varíola, e acabe enclausurando em determinadas regiões, em determinados locais. E ele, quando se vê enfermo da varíola, da bexiga, sabe que os recursos da alopatia, da medicina, são poucos para aquela época. Então ele revela o seu drama pessoal de enfermo, à dona da pensão. E a dona da pensão diz para ele: olha, tem cura para isso. Cura para isso? Ele é estudante de medicina, ela é dona da pensão. Como assim cura para isso? Aí ela fala:
existe uma aguinha, uma água encantada, uma água potencializada, uma aguinha possível, que você pode fazer um tratamento com essa aguinha e pode se recuperar plenamente da sua enfermidade. Sem comunicar à saúde pública, ele resolve assumir a sua enfermidade e adotar a tal aguinha. Depois de um longo período de tratamento, ele recupera-se plenamente. Ele, jovem estudante, recém-formado médico, transfere-se com a sua esposa, os seus 9 filhos, logo a seguir para Niterói. E em Niterói, ele começa a desenvolver as suas pesquisas em homeopatia. Ele como médico, e a esposa dele como homeopatista, e as filhas, ele tinha filhos e filhas, e as filhas trabalham na manipulação das essências homeopáticas. Dr. Marsh passa a dedicar sua vida aos pobres e menos favorecidos. A casa que ele habita no centro de Niterói recebia todas as pessoas. Ele não cobrava consultas de pobres ou de ricos. Ele não fazia distinção entre ser humano. Todos que batiam a sua casa eram recebidos, pois o seu consultório funcionava na sala de sua casa. E ele recebia todas as pessoas com a maior felicidade do mundo. Esse homem torna-se tão conhecido na cidade de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, naquela região que conhece ali, Rio de Janeiro, que quando o bonde chega no ponto dos 100 réis, ali no centro de Niterói, o motorneiro do ônibus grita, simplesmente, Dr. Marsh. E o bonde fica vazio. As pessoas descem, porque ponto do Dr. Marsh é ponto de saúde. Esse homem foi homenageado pela prefeitura de Niterói com uma rua, mas ele vivia com muita simplicidade e com muita pobreza. Vivia com aquilo que ele tinha e era necessário para ele e para a manutenção dos seus. Em determinada oportunidade, pelo fato da casa dele estar sempre cheia de pessoas que tinham necessidades, a prefeitura resolve doar uma casa ao Dr. Marsh, porque ele não tinha recursos para comprar uma casa. Ele vivia praticamente das doações. Essa casa que é doada ao Dr. Marsh, ele tem a grandeza de perceber que é um bem público. E por ser um bem público, não é dele, é de uso e fruto. Imediatamente ele transforma a casa, que era ampla, num local onde as pessoas de rua poderiam chegar e se alimentar, com a contribuição dos seus familiares e a contribuição dos seus amigos. Depois de um certo tempo, o Dr. Marsh permite que as pessoas possam chegar, se alimentar e ali dormir. E sempre, quando a saúde física necessitava, ficar em tratamento. Tudo absolutamente de graça. Um amigo português, depois de alguns anos, vendo a situação daquela casa, resolve comprar na rua Visconde do Itaboraí, 252, no centro de Niterói, uma casa para o Dr. Marsh. Compra a casa e doa ao Dr. Marsh essa casa. Ele só faz uma exigência: que esta casa seja colocada em nome de sua filha solteira, pois ele sabia que aquela filha solteira deveria ficar com ele até os finais dos dias. Então ele pede a esse amigo português, depois de devolver a casa à prefeitura, que coloque esta casa em nome de sua filha. No dia 22 de junho de 1922, a multidão fazia cortejo para se despedir do Dr. Guilherme Marsh. Ele estava ali espontaneamente, nos braços de todas as pessoas que o conheciam, de todos aqueles municípios. Ele nunca, mesmo enfermo, pois
enfrentava problemas degenerativos já na idade avançada, devido a um bacilo que ele tinha conseguido, ainda jovem, no Rio de Janeiro. E mesmo na enfermidade, ele nunca parou de trabalhar. Nunca parou de trabalhar em benefício dos seus semelhantes. Em uma oportunidade, seu filho Edmundo entrou num bonde. No bonde, seu filho Edmundo encontra um amigo. E o amigo comenta com o filho Edmundo, já que é final de tarde: eu estou vindo agora de um centro espírita. E eu acabo de receber um remédio, uma medicação dada por um parente seu. Você não é Márcio? Edmundo diz: sim, sou o Márcio. Então um parente teu me deu uma receita para eu tomar um remédio. Não, diz Edmundo, não é possível. Eu não sei de ninguém da minha família que não more conosco, que seja espírita e esteja se comunicando em reuniões espíritas. E na minha família não morreu ninguém. Meu pai está acamado, está bem doente, está bem enfermo, mas não morreu. Não pode dar comunicação por ali em centro, em casas espíritas. Olha, mas a receita está aqui. E o rapaz pega a prescrição médica, a receita, e entrega nas mãos de Edmundo. Edmundo, quando olha a receita, tem um susto, pois quem assina a receita é o Dr. Guilherme Márcio, seu pai, vivo, em estado de convalescência em casa. E ele diz: não é possível, é meu pai, e ele está vivo. Depois de se despedir do amigo no bonde, Edmundo à noite vai para casa e conta aos seus familiares, seus irmãos, o que tinha ocorrido. E começam a prestar atenção no seu pai enfermo, Dr. Guilherme Márcio, na cama. E começam a observar que sempre em que o horário da casa espírita vai trabalhar, no final da tarde, dando prescrições, receita aos outros, ele se recolhe, pede silêncio e adormece. Passam a entender então, ele, como não tinha mais condições físicas de atuar no seu campo médico profissional como homeopata, dormia. Em desdobramento, saía da sua condição densa física. A sua conjuntura, o espírito, o perispírito, se manifestava na casa espírita. E lá na casa espírita, revigorado através da mediunidade de alguém, levava as suas mensagens homeopata. Levava a sua luz a todos que estivessem necessitando de luz. Ele nunca parou de trabalhar. Nunca, em nenhum momento. Diz o professor que em 1974, visitando Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho, em Salvador, ele faz uma exposição no sábado e no domingo ele é convidado por Divaldo a visitar uma cidade próxima a Salvador. E ele vai com Divaldo. Divaldo faz uma exposição, uma palestra, e Raul assiste. No final da palestra, os dois estão conversando, tomando um cafezinho à beira da janela do local. Eis que Divaldo pergunta: Raul Teixeira, quem é Dr. Márcio? Aí, Raul conta a Divaldo a sua história. Depois pergunta: por que você me pergunta? Eis que Divaldo diz: porque ontem à noite, quando você falava na Mansão do Caminho, eu vi um homem entrar, um espírito entrar. Ele tinha barbas longas, brancas, cabelos longos, brancos, um óculos redondinho, transparente, e portava um jaleco branco longo. Era médico, por certo, mas uma coisa me chama a atenção: o jaleco era velho, era rasgado, tinha cicatrizes do jaleco, cicatrizes de uso. O jaleco era cheio de remendos, e dos remendos desse jaleco jorravam
jatos de luz. Aí Raul diz: esse foi o Dr. Márcio. Em 1974, já em junho, em Curitiba, Raul vai fazer uma outra exposição. E no trabalho em que ele se desloca da rodoviária até o local da exposição, é mais de meio-dia, e ele revela que está com muita fome e quer almoçar, ele corre para almoçar, para depois ir para o local do trabalho. Quando ele chega, ele não pode almoçar, porque tem alguém, um senhor que trabalha ali, um médico chamado Hugo Marçal, que está fazendo trabalho de fluidoterapia, magnetizando a água de um enfermo familiar e dando passes nesse enfermo familiar. Então eles aguardam, entram em prece, entram em recolhimento, em benefício do ambiente. E logo depois, quando eles sentam à mesa, eles sentam ao lado direito desse senhor. E esse senhor diz para ele assim: posso fazer uma pergunta ao senhor? Pode. O senhor é Raul, né? Sim, o senhor Raul Teixeira. É interessante, mas quando o senhor chegou aqui apressadamente, eu estava ali magnetizando, trabalhando no passe, na água fluidificada. Eu vi a seu lado um senhor de barbas brancas, cabelos compridos, olhos redondinhos e transparentes, que portava um jaleco longo branco, e do seu jaleco havia vários remendos, e dos remendos de seu jaleco jorravam jatos de luz. Quem é? Eis que Raul revela: Dr. Márcio, Guilherme Márcio. Eis que o senhor Hugo fala: é verdade. Ele está acenando com a cabeça. Em outra oportunidade, em Rondônia, em Porto Velho, Raul foi fazer uma exposição e ele revela que durante a viagem ele se preparou para a exposição, evidentemente, mas quando ele chega ao local ele fica encantado porque o salão era muito amplo, não haviam janelas, tudo era elétrico, a ventilação, ar-condicionado, ventiladores, microfones, e tudo era muito grande. Eis que quando passam a palavra ao expositor Raul, a luz acaba. Obrigado. A luz acaba. Ele sabe que não tem o recurso do microfone. Ele sabe que as pessoas vão começar a suar. Ele sabe que a escuridão, que já é entardecer, vai chegar. E ele percebe que ali era uma sala muito grande e ali ia gerar um certo desconforto. Então, imediatamente, ele faz a sua prece íntima e lembra-se das visitas anteriores que ele teve com o Dr. Guilherme Márcio. E pede ao Espírito amigo que, se possível, o abençoe e ajude a trabalhar naquela condição indesejável que ali se apresentava com a falta de luz. Aí ele faz a sua exposição, conversa com as pessoas sobre a possibilidade de vida plena. Logo depois, após o encerramento do seu trabalho, é natural que as pessoas vão até um visitante, um expositor de fora, abraçá-lo, cumprimentá-lo, felicitá-lo, etc. E as pessoas passam a fazer uma fila e assim o tratam. Eis que chega um casal na frente dele, de tenra idade, um senhor que diz: professor, com licença, a minha esposa quer lhe relatar algo. Aí ele olha para a esposa, que estava emocionada, e diz: pois não, minha senhora, fale. E ela silencia. E ele diz: se a senhora desejar falar, fique à vontade. Se a senhora não quiser falar, fique à vontade, não tem problema. Aí ela diz: olha, professor, quando o senhor entrou, sentou na mesa, tinha um homem ao seu lado. Quando o senhor foi falar, esse homem chegou muito próximo e começou a passar a mão na sua garganta. Depois desse passe, que eu vou chamar de passe, diz a senhora, na sua garganta, ele ficou ao seu lado o tempo todo lhe abraçando. Como era esse homem, senhora? Pergunta o professor. E ela diz: era um homem já de idade, cabelos brancos, barbas brancas e longas, óculos redondinho, transparente e um jaleco branco. Acha que era um médico. E interessante é que no seu jaleco haviam vários remendos, e dos remendos pulsavam jatos de luz. Eis que Raul olha para esta senhora e fala: é o nosso amigo Guilherme Márcio. E ela diz: é isso mesmo, esse é o nome dele. Bem mais tarde, em outra oportunidade,
o professor Raul Teixeira visitava o Cândido Xavier em Uberaba. E ele, ainda jovem, chegou próximo a Chico Xavier, que trabalhava incessantemente, atendendo as pessoas, esclarecendo, socorrendo as pessoas, psicografando as pessoas. Ele chega e fica ao lado, só observando. De repente, Chico para quando diminui o número de pessoas e diz: seja bem-vindo, Raul, com profunda intimidade, com profundo conhecimento. Seja bem-vindo, Raul. Muito obrigado, Chico. Você está muito bem acompanhado. Eu? É? Como assim, Chico? Você está ao lado do nosso Marte? Aí diz Raul: ali estava novamente Dr. Guilherme Marques, com seu jaleco branco, com seus óculos transparentes, sua barba e cabelos brancos, e deste jaleco branco, cheio de remendos, porque foi costurado e remendado durante a sua existência, jorravam jatos de luz. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que nós somos portadores de todas as possibilidades. Cada criatura feita por Deus procura aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. A abelha procura a planta desesperadamente a fim de preparar o mel. O abutre procura os dejetos a fim de se alimentar e preparar a continuidade da sua espécie. O ser nominal se aproxima, nós homens, nós mulheres, nos aproximamos daquilo que é necessário para os nossos desenvolvimentos. Nós procuramos tudo aquilo que nos aprimora. Observem com cuidado. Tem pessoas que reconhecidamente gostam de sofrer. Tem pessoas que só ficam felizes quando estão falando de suas mazelas, de suas doenças. E quanto mais enferma, melhor. Mais prazer ela sente em relatar a sua dor ao seu semelhante. Característica dela, necessidade dela de um encontro. Falta de amadurecimento espiritual, falta de amadurecimento psicológico. Tem pessoas que são reconhecidamente pessimistas, que já trazem em sua alma, nos séculos, o pessimismo, já andam envolvidas em nuvens negras. Tem pessoas que sentem prazer no pessimismo, chegam a criar situações na qual o desencanto, o sofrimento vai trazer a eles, a essas pessoas, uma certa: viu como eu sabia, viu como eu tinha razão. Cada um de nós faz da nossa vida, faz da sua própria vida o que desejas. Há também aquelas pessoas que nós vamos chamar de ironistas, que estão sempre ironizando, estão sempre querendo fazer piadas, fazer anedotas, contos com alguém, provavelmente com a infelicidade, com a dor que alguém carrega. São pessoas que encarnam, são pessoas que desencarnam com essa gama de ironia. Só sentem prazer no sarcasmo distribuído através das dores alheias. Existem aquelas pessoas que são os discutidores. São pessoas especialistas em discutir, debater, criar empecilhos. Elas chegam ao ponto de pegar livros nobres, livros que você encontra em várias filosofias, em várias doutrinas, em vários mundos religiosos, pesquisam, leem para debater, para tornar-se contrário, para tornar-se oposto, só pelo prazer do embate, de um falso brilhantismo, cujo verdadeiro brilhantismo está em você viajar em uma literatura e trazer essa literatura para dentro de você.
mesmo que seja pouca ou abundante. Mas nesse convite de trazer essa literatura e essa obra para dentro de você, ela possa fazer de você alguém melhor. Ela tem que servir, essa literatura, como forma de transformação. Olhem só, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, pois quando nós pensamos, nós criamos. Quando nós pensamos, nós criamos, nós desejamos, e a possibilidade se realiza. Se você pensar em enfermidade, você pensa, você cria e a possibilidade se realiza, pois nós somos frutos de nossas experiências negativas e positivas. Nós criamos o nosso mundo, nós criamos a nossa luz, nós criamos as nossas possibilidades. A vida sempre vai te dar aquilo que você espera dela, porque ela entende, na sua grandiosidade, que aquilo que tu busca é a experiência necessária para o teu crescimento. Eis porque a necessidade urgente de saber vigiar o teu pensamento, saber controlar o teu pensamento, saber direcionar o teu sentimento, pois você será sempre parceiro das tuas criações mentais. Quando você pensa alguma coisa em relação a alguém, quando você deseja alguma coisa em relação a alguém, você cria potencialidades de envolvimento. Quando você fala sobre isso, você potencializa esse pensar, esse sentir e esta possibilidade. Imagina se você não controla esse pensar. Imagina se você não controla esse sentir. O que vai ser da tua? O que vai ser da minha vida? Chamando para mim coisas, mundos, possibilidades de dor e sofrimento. A vida vai me dar respostas daquilo que eu busco. Volto a repetir, eu sou fruto dos meus aprendizados positivos e negativos. Nós abrangemos esse assunto dessa forma para levar isso até os nossos relacionamentos pessoais, homens e mulheres. Nasci só, vivo só, morro só. Não há alma gêmeas. Somos individualidades que temporariamente damos as mãos uns aos outros. Infantilidade, pensarmos que temos a posse de alguém. Não temos, pois o túmulo acaba com a posse. E invariavelmente nós estamos caminhando para lá. Segundo a medicina, a morte é a falência múltipla dos órgãos, é o fim da vida. E a partir do momento que você recebeu a palmadinha básica, quando você nasceu, os teus órgãos já começaram a trabalhar, a operar. E se eles começaram a trabalhar, a operar, começaram a ter desgastes. E se começaram a ter desgastes, você está se preparando para a boia e salva a morte, desencarne, é uma questão de tempo. As pessoas que estão habitando nesse período existencial da minha vida são parceiros para despertar a lei maior, a possibilidade do amor. Quando eu, andando na rua, andando mundo afora, me apaixono por alguém, me encanto com alguém, passo a desejar aquele alguém, em primeira instância, aquilo que em mim não encontro. Passo a desejar naquele alguém aquela identidade que em mim falta, no seu olhar, no seu falar, no seu perceber, no seu contemplar. Passo a admirar aquilo. E passo, de alguma forma, a querer ficar ao seu lado, como forma de absorver aquilo para as minhas experiências. E eu não faço isso de forma consciente, eu faço isso inconscientemente, a falta de consciência plena. Por quê?
Eu sou fruto de minhas experiências positivas e negativas. Nós somos frutos de nossas experiências positivas e negativas, e eu preciso de você. Eu preciso de você para absorver em mim as suas porções. Mas eu sou o fator determinante. Eu é que digo quando chega, quando basta e quando tenho que partir. Eu, ela, ele, todos nós é que fazemos esses movimentos. É por isso que pessoas dizem: o amor acabou. Em tese, sim. Verdadeiramente não, porque nós nem chegamos a experimentá-lo, pois nos apaixonamos, e talvez com muita profundidade, e talvez com muito tempo. Porque o amor é dar sem receber, sem esperar em troca. Se vocês conhecem alguém que faz isso, por favor, me indiquem. Eu gostaria de conversar com essa pessoa, porque reconhecidamente eu tenho muito que aprender com essa pessoa. Pois, pelo que me consta até então, eu sempre esperei daqueles a quem penso ter amado algo em troca. Então eu permiti que a minha mão esquerda e a direita ficassem se olhando o tempo todo. De alguma forma, no meu relacionamento familiar, com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha mãe, eu sempre esperei, ela, naquela cadeira que me olha, eu sempre esperei um retorno. Eu sempre esperei uma palavra, um gesto, um carinho, um agrado, um mimo. Se não me dá, eu deixo de te amar. Não é assim que a gente aprende nas obras literárias de profundidade. Amar, eu amo, apenas amo. Mas eu não te amo, não tem problema, eu amo. O amor é maior do que todas as coisas. E só o fato de eu amar, eu me abasteço, porque ele me alimenta. Então nós, nos nossos relacionamentos, estamos desenvolvendo possibilidades para chegarmos um dia ao amor pleno, que é esse que ainda particularmente penso estar distante. Os prazeres que ela, os prazeres que ele, os prazeres que eles me dão, são muito importantes e servem apenas para que eu possa construir uma base, para que eu não desanime na jornada do caminho, pois a vida é estudo, é trabalho, é pesquisa, a vida plena, ora encarna, ora desencarna, e o prazer são porções que as pessoas dão umas às outras, para que não haja o desânimo, para que não haja o abate, para que não haja a fuga, mas o prazer é uma estrada que visa o amor pleno. Sem ele, eu desanimaria. É por isso que eu tenho de ter um bom, um justo, um honrado prazer. Aquela pessoa que convive comigo temporariamente, aquelas pessoas que convivem comigo temporariamente, são apenas companheiros de viagem. Aquelas pessoas estão ao meu lado com o mesmo objetivo: desenvolver-se através das suas experiências positivas e negativas, absorvendo o que eu posso dar. Elas não fazem parte para o restante da minha vida. Observe que a pessoa que habita o meu lar, a minha sociedade, o meu núcleo familiar nesse instante, é alguém que vai partir, que vai voltar para a casa de meu pai. E esta pessoa vai levar as suas experiências, e eu vou ficar com as minhas experiências. E essa pessoa que se uniu a essa família nesse instante, na minha, como mãe, como pai, como mulher, como marido, como filho, como neto, ela ganhou uma experiência. E amanhã, na sua futura reencarnação, ela vai habitar uma outra família, a do Carlos, a do Virgílio. E daí, ela vai ter outros exercícios. Repetindo, nós somos acúmulo de nossas experiências positivas e negativas. Habita naquela família, ama aquela família, e assim sucessivamente. Dentro dessas possibilidades que nós chamamos de amor, ela vai desenvolvendo, a tal ponto que no amanhã ela entenderá Chico Xavier. Amanhã, Emmanuel, você acha que eu devo me casar? Não, Chico, você já é casado. Eu? É, Chico, o teu compromisso
é com a humanidade. Haverá um dia que nós também teremos o compromisso de um matrimônio, não mais conosco, mas nós teremos um compromisso de matrimônio com a humanidade. Pois aí sim, depois de tanto exercitar estas paixões com tempo limitado, esse acúmulo de prazer, esse acúmulo de relacionamentos, eu vou abranger o meu campo afetivo. Eu vou abranger o meu campo afetivo de tal forma que eu começarei a visitar, enfim, o amor pleno, o amor totalidade, o amor do Pai por todos nós. Mas isso é um exercício. E esse exercício não cessa aí. Pois depois de eu me tornar alguém que entenda que o meu compromisso não é mais individual, que o meu compromisso passa a ser de uma comunidade, depois de uma sociedade, depois de um país, depois de um planeta, é um compromisso universal, porque eu também já não pertenço mais àquele planeta. Eu sou um espírito da linha do tempo, e o meu compromisso já passa a ser com os outros. Eis por que Deus traz Jesus até nós, para que nós possamos aprender a viver, porque era um compromisso dele também, de distribuir, de trazer para cada um de nós, nesse processo de distribuição, pinceladas de amor. E se não tivéssemos o Cristo, nos diz o Cândido Xavier, o mundo se destruiria com guerras. Porque foi através da possibilidade do amor fraternal que o Cristo nos trouxe, que nós aprendemos o desejo da não violência, o desejo da convivência sadia, o prazer da brandura. Foi Jesus que nos trouxe isso com a lei do amor. E nós estamos fadados a este caminho. Isso independe de nós. Não adianta eu me tornar uma criança teimosa, bater com o pé no chão e dizer: daqui eu não saio. Sairá sim. Deus não tem pressa. Deus não usa violência. Deus tem o tempo nas mãos. Um dia você terá que caminhar. Um dia você terá que levantar. Um dia você terá de entender que a vida não é somente essa condição densa que você tem. Pois essa condição densa física que nós temos é limitada, é temporária. Mas a tua individualidade espiritual é permanente e eterna. Você sempre andará. Por isso, é de suma importância que você providencie a tua boa estrada. A tua boa estrada passa pela tua educação mental, pela tua educação afetiva. Nós nascemos também para aprendermos a respeitar a você, a mim. Nós precisamos respeitar as pessoas, nós precisamos respeitar o ponto de vista das pessoas, nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. Nós não nascemos para julgamentos. Deus corrige todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem que meu Pai permita. Nos conta Divaldo, Chico, na conversa que ambos tiveram. E como não falar de Chico, Divaldo, Raul, que são pessoas, Dr. Marte, que são pessoas que se dedicam à obra espírita, quando a gente vem falar de um tema que envolve luz, que envolve amor. E Divaldo diz a Chico assim: Chico, logo que Divaldo conhece Chico, como você faz, Chico, para viver com tantas adversidades, principalmente no movimento espírita? E Chico diz a Divaldo: é simples, contratei um advogado. Como assim? Não, eu contratei um advogado que resolve isso para mim. Como assim, Chico? Jesus. Chico? É, Divaldo, Jesus. Se você falar bem de mim, eu entrego para Jesus. Se você falar mal de mim, eu entrego para Jesus. É problema seu dele, resolve com ele. Nos diz um amigo espiritual que aquela pessoa, que aquele indivíduo, que aquele espírito que habita essa condição física densa e as outras condições ainda densas, menos densas que essa, que nós chamamos de erraticidade, que acredita que Deus é Pai, que acredita
que Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso irmão maior. Não tem tempo a perder com as opiniões que os outros têm a seu respeito, pois ele tem um trabalho de desenvolvimento. Não pode se dar ao luxo de ficar perguntando: o que você acha de mim? Por que você falou isso de mim? O que você pensa ou vai pensar no amanhã de mim? A pessoa que tem um compromisso com um trabalho do seu próprio desenvolvimento moral, ético, espiritual e intelectual, não tem tempo para perder com as pessoas pessimistas, com as pessoas tristes, acabunhadas. Merecem a nossa atenção, merecem o nosso respeito, mas acima de tudo, merecem um convite para que caminhem, para que andem, para que reflitam. Companheiros, hoje, quando a gente veio de Vitória falar aqui com vocês, que a gente veio falar sobre essa possibilidade, é porque até hoje, depois de 56 anos de idade, não apareceu ninguém, e eu não vi nenhuma literatura, algo que tenha mais lógica do que a doutrina dos Espíritos. Não conheci nenhuma psicologia profunda, com mais amplitude do que o Evangelho de Jesus. Quando nós fazemos esse convite, é para pedirmos a possibilidade de fazer brilhar a nossa luz, de fazer brilhar a todo instante em nossos convívios, a luz na qual cada um de nós é portador. Eu sei que nós teremos embates, eu sei que nós teremos desempregos, nós teremos enfermidades, nós teremos disfunções no campo da afetividade, desencontros. A sugestão é de Paulo, o apóstolo. Diante da adversidade, diante da contrariedade, diante do avesso, diante do não, olhe e diga: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? E a partir do instante que você fizer esse movimento, diante daquela contrariedade: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Silencia, cala-te e ouve, pois por certo uma voz vai chegar até você e dirá: que brilhe a tua luz. Nós somos chamados ao aprendizado. A mensagem da noite de hoje, que aquela moça leu, nos falava sobre trabalho. Nós estamos aqui, todos nós, para aprendermos a trabalhar conosco, nas nossas melhores potencialidades. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, é rumo certo, é rumo seguro. Na adversidade, Jesus, o que queres que eu faça? No silêncio, que brilhe a tua luz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.
Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.